Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que a graça de Jesus esteja com todos os irmãos. Uma boa noite a todos. Os irmãos também da reunião de oração. Um abraço. Irmãos, nós vamos estar orando por algumas pessoas. A mãe da Cris, graças a Deus, já está melhor. Também agradecemos a Deus pela vida da Beth, também já está melhor. Também pela vida dos nossos irmãos. Agradecemos também. Eu peço orações pela vida da Janete, pela vida do Jorge, pela vida também da mãe da Solange, Dona Maria, sempre orando pelo seu Deusdete também, orando pela família dos irmãos, cada um dos irmãos, sempre preciosos na presença de Deus. Vamos buscar Deus em oração. Pai, nós te agradecemos e te louvamos por todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem recuperado vidas, tem sustentado famílias e tem a cada dia nos ensinado a viver e a andar. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Ajuda-nos a sempre olhar para o nosso caminhar, os nossos pés, de onde estamos indo, e perdoa quando nos afastamos de Ti. Obrigado por esta hora, nós te agradecemos pela vida da Dona Zilda, da Dona Maria e de tantos outros que foram citados, ó Deus, na nossa reunião de oração. Abençoa-os, ó Deus. Pedimos pela vida da Janete, que não tem passado bem, que o Senhor esteja fortalecendo e dando saúde, Senhor, a ela e o Jorge. Também nós te agradecemos por todos os nossos irmãos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor sustente cada vez mais. Nos lembramos do irmão, do tio da Cris, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando a vida dele. E eu te peço que o Senhor sustente ele também nesse momento, ó Deus, difícil. Obrigado por tudo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos estar falando sobre a volta do Ignorância, né? Ignorância foi um personagem que se encontrou com cristão e esperança, e agora ele volta à cena, mas num diálogo mais longo que eu vou trazer aqui para todos vocês. Então eu queria aqui, de uma certa maneira, colocar para vocês aqui que nós vamos estar vendo agora o Ignorância Continua Ignorante da Bíblia. E esse é um personagem que nós sempre encontramos na nossa jornada. Pessoas que são ignorantes são pessoas que geralmente desconhecem muitas partes da Bíblia e elas às vezes constroem os seus caminhos e as suas vidas em cima de algumas teorias que eles acham que está certo. Então eu quero mostrar isso para vocês. Até coloquei um versículo aqui, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então nós precisamos da sabedoria de Deus para vivermos, para andarmos, para fazer tudo aquilo que é necessário fazer. Então vamos dar uma olhadinha aqui no que o cristão e esperança se encontraram. Para quem está chegando agora, nunca ouviu, nós estamos falando sobre o livro do Peregrino. Peregrino é uma jornada para o céu, é uma espécie de alegoria sobre alguém que começa a ler a Bíblia e entra pela porta estreita, isto é, entra por Cristo. E ele começa a sua trajetória, o seu caminhar. Agora ele está com um homem também que também passou pela porta estreita, chamado Esperança, e eles estão a caminho da glória. Quando Esperança terminou o raciocínio que acabamos de referir, olhou para trás e, vendo ignorância que o seguia, disse a cristão. Esperança diz assim: aquele rapaz não parece ter muito desejo de nos alcançar. Cristão diz: bem vejo, a nossa companhia, por certo, não lhe agrada. Esperança: também sou dessa opinião. No entanto, vamos esperá-lo, esperemo-lo. E assim fizeram. Logo que o jovem se aproximou, perguntou-lhe cristão por que motivo viera tão devagar. Ignorância. Responde: gosto muito de andar só, principalmente quando a companhia não me agrada. Cristão, ao ouvido de Esperança, não te disse
Eu que ele não gostava da nossa companhia? Alto a ignorância, né? Vamos, achega-te para nós e empreguemos o tempo numa conversação proveitosa. Dize-me, como estás? Como estão tuas relações entre Deus e a tua alma? Ignorância diz: suponho que o melhor possível. Estou sempre cheio de bons pensamentos que me acodem a mente, para me consolarem na minha peregrinação. Cristão. E quais são esses pensamentos? Ignorância. Penso em Deus e no céu. Cristão. Também os demônios e as almas condenadas pensam como você. Ignorância. Mas eu medito nesses pensamentos e tenho desejo de realizá-los. Cristão responde: também assim fazem muitos que não têm probabilidade alguma de chegar a Deus nem ao céu. A alma do preguiçoso deseja e nada alcança. Quero ler aqui para vocês Provérbios, que é o que ele cita aqui, capítulo 13, versículo 4. Diz assim a palavra: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Então ele citou aqui só um pedaço, né? Eu estou citando o texto todo. Ignorância diz: mas eu penso nestas coisas e tudo deixo por elas. Cristão, duvido muito, porque isso de abandonar tudo é coisa muito mais difícil do que muitos julgam. Diz-me, porém, em que te fundas para pensar que abandonaste tudo por Deus e pelo céu? Ignorância. É o meu coração que me assegura isso. Cristão, diz o sábio que quem confia no seu coração é louco, é nécio. Vamos ver Provérbios 28, verso 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Por isso, meus irmãos, aqui apenas um detalhe: a importância de nós conhecermos os provérbios, né? Eu creio que aqui nós temos um relato da sabedoria que nós precisamos ter para viver, para andar com Deus. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Vamos continuar. Ignorância diz: isto é quando o coração é mau, o meu, porém, é bom. Cristão, e como podes prová-lo? Ignorância. Consolo-me com esperanças do céu. Cristão, isso também pode ser enganoso, porque o coração pode consolar-nos com a esperança daquilo mesmo que nenhum fundamento tem para esperar. Ignorância diz: mas o meu coração e a minha vida harmonizam-se perfeitamente, e por isso julgo a minha esperança bem fundamentada. Cristão, quem te disse que o teu coração e a tua vida estavam em harmonia? Ignorância, o meu coração. Cristão, o teu coração. Se a palavra de Deus não der testemunho a esse respeito, qualquer outro testemunho é destituído de valor. Ignorância diz: então não é bom o coração que tem bons sentimentos? Não é boa a vida que está de acordo com os mandamentos de Deus? Cristão, é verdade. É bom o coração que tem bons pensamentos, e é boa a vida que está em harmonia com os mandamentos de Deus. Mas deves notar que uma coisa é tê-los e outra julgar que os temos. Ignorância. Ora, diz-me o que entendes tu por bons pensamentos e por conformidade de vida com os mandamentos de Deus? Cristão responde: há diferentes espécies de bons pensamentos, uns a respeito de nós mesmos, outros a respeito de Deus e outros a respeito de outras coisas. Ignorância. Quais são os bons pensamentos a respeito de nós mesmos? Cristão, os que estão em conformidade com a palavra de Deus. Ignorância retruca: quando estão em conformidade com a palavra de Deus os nossos pensamentos a respeito de nós mesmos? Quando? Cristão responde: quando julgamos de nós o mesmo que julga essa palavra. Eu me explico melhor. Diz a palavra de Deus, falando dos que se encontram num estado natural, que
nem um só justo, nem há quem faça o bem. Diz mais que todo o fim dos pensamentos do coração do homem é somente mal. Gênesis, capítulo 8, verso de número 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa dos homens, por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Ora, quando assim pensamos a respeito de nós mesmos e assim verdadeiramente sentimos, são bons os nossos pensamentos, porque estão em harmonia com a palavra de Deus. Ignorância diz: Nunca hei de crer que o meu coração seja tão mau. Cristão, é por isso que nunca tiveste em toda a tua vida um bom pensamento. Assim como a palavra de Deus sentencia os nossos caminhos, e quando os pensamentos dos nossos corações e os nossos caminhos concordam com o juízo que a palavra forma a seu respeito, são ambos bons, porque estão conformes com ela. Ignorância, explica-me o sentido dessas palavras. Cristão diz a palavra de Deus que os caminhos do homem são transviados, que não são bons, mas perversos. Diz que os homens, por natureza, se apartam do caminho, que nem sequer o conhecem. Então eu vou ler aqui para vocês, primeiro, Salmo 125, verso de número 5. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitosos. Paz sobre Israel. Provérbios ainda, capítulo 2, verso de número 15. Seguem veredas tortuosas e se desviam dos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras. Eu li o 16 também. E ainda, Romanos, capítulo 3, versos de número 12 ao 17. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Esse é um texto do apóstolo Paulo que ele cita vários textos do Antigo Testamento. Então o cristão diz: Pois bem, quando um homem assim pensa dos seus caminhos, isto é, quando pensa com sentimentos de humilhação do coração, é quando tem bons pensamentos dos seus próprios caminhos. Ignorância diz: E quais os bons pensamentos a respeito de Deus? Cristão, de igual modo, aqueles que concordam com o que acerca de Deus nos diz a sua palavra. Quando pensamos no seu ser, nos seus atributos, como a palavra nos ensina, a este respeito, porém, não posso agora ser mais extenso, falando só de Deus em sua relação, em suas relações conosco. Temos bons e retos pensamentos quando pensamos que Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos e que pode ver o pecado em nós, ainda quando nós não possamos vê-lo de modo algum. Quando pensamos que conhece os nossos pensamentos mais íntimos e que o que é mais recôndito no nosso coração está sempre patente a seus olhos. Quando pensamos que todas as nossas justiças são abominações na sua presença e que, portanto, não pode admitir que estejamos na sua presença com confiança alguma nas nossas obras, ainda nas melhores. Ignorância diz: Julgas que sou tão nécio
tão louco que suponha que Deus não vê senão o que vejo, ou que me atreveria a apresentar-me na sua presença com a melhor das obras? Cristão diz: pois se não julgas isso, o que é que julgas? Ignorância. Em poucas palavras, vou dizer-te: creio que é necessário ter fé em Cristo para ser justificado. Cristão, como? Pensas que podes ter fé em Cristo não vendo a necessidade dele, não conhecendo as tuas fraquezas originais e atuais, antes tendo a teu respeito e do que fazes uma opinião tal que muito claramente prova que nunca reconheceste a necessidade da justiça pessoal de Cristo para te justificar diante de Deus? Como podes dizer, creio em Cristo? Ignorância diz: creio e bastante, apesar de tudo isso. Cristão, e como crês? Ignorância. Creio que Cristo morreu pelos pecadores e que serei justificado diante de Deus e ficarei livre da maldição, se aceitar a minha obediência à sua lei. Por outras palavras, Cristo faz com que os meus deveres religiosos sejam aceitos pelo Pai em virtude dos seus merecimentos, e assim eu sou justificado. Cristão diz assim: permite-me que me oponha à tua profissão de fé. Primeiro, tens uma fé imaginária, porque tal fé não encontro descrita em parte alguma da palavra de Deus. Segundo, você tem uma fé falsa, porque pões de parte a justificação pela justiça pessoal de Cristo e aplicas a tua própria justiça. Terceiro, essa fé faz com que Cristo seja o que justifica, não a tua pessoa, mas as tuas ações, o que é falso. Quarto, finalmente a tua fé é enganosa, a ponto de deixar-te debaixo da ira do Deus Altíssimo, porque a verdadeira fé que justifica faz com que a alma convicta do seu estado de perdição pela lei busque como refúgio a justiça de Cristo. Justiça que não consiste num só ato de graça, em que a tua obediência seja aceita por Deus para a justificação, mas na obediência pessoal de Cristo à lei, em fazer sofrer por nós o que de nós se exige. Esta é a justiça que a verdadeira fé aceita e que cobre sob o seu manto a nossa alma, que por isso se apresenta sem mancha diante de Deus, sendo aceita e absolvida da condenação. Ignorância responde: queres então que confiemos simplesmente no que Cristo fez, sem entrarmos com o concurso das nossas pessoas? Essa fantasia daria livre curso às nossas concupiscências e permitiria que vivêssemos como melhor nos aprovesse, porque o que havia de importar-nos o modo de viver, se pudéssemos ser inteiramente justificados pela justiça pessoal de Cristo, só por nela termos fé. Cristão, ignorância te chamas, e bem demonstras nessa tua resposta. Ignoras o que é a justiça que justifica, e também ignoras que, como has de livrar a tua alma por esta fé da terrível ira de Deus. Ignoras os verdadeiros efeitos dessa fé salvadora na justiça de Cristo, que são dobrar e ganhar o coração para Deus em Cristo, amando o seu nome, a sua palavra, os seus caminhos e o seu povo, e não como tu, na tua ignorância, os imaginas. Esperança, pergunta-lhe se alguma vez se lhe revelou a Cristo. Ignorância, quê? És tu daquele que acreditas em revelações? Ora, parece-me que o que dizes sobre esse ponto não é mais do que o fruto de um cérebro em desarranjo. Esperança diz assim, agora entrou esperança, né? Homem, Cristo está em Deus de um modo tão incompreensível a toda a carne que ninguém pode conhecê-lo de uma maneira salvadora se o Deus Pai lhe o não revelar.
Ignorância responde: isso será a tua crença, mas não a minha, posto que não duvide de que a minha seja tão boa como a tua, apesar de a minha cabeça estar em melhor estado do que a tua. E Cristão entra e diz: permita-me que entre também na conversa. Não se deve falar tão lisonjeiramente nesse assunto, pois eu afirmo resoluta e categoricamente o que podes conhecer a Jesus, o que pode conhecer a Jesus Cristo, senão pela revelação do Pai. Ainda mais que a fé, para ser reta, há de ser operada pela supereminente grandeza do seu poder. E aqui eu vou ler alguns textos. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de número 27. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ainda 1 aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. E ainda Efésios, capítulo 1, versículos de número 17 ao 20. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Vejo, pobre ignorância, continua Cristão, né? Que nada sabes desta operação da fé. Desperta, pois, reconhece a tua própria miséria e recorre ao Senhor Jesus e pela sua justiça, que é a justiça de Deus, porque ele mesmo é Deus, serás livre da condenação. Ignorância responde: muito depressa andais, não posso acompanhar-vos nesse passo. Ide adiante, que eu não tenho pressa. E despediu-se deles. Disse então Cristão ao seu companheiro: vamos bem, Esperança. Está visto que temos de ir outra vez sós. Alargaram o passo, enquanto ignorância os seguia, cocheando e ouvindo-lhe o seguinte diálogo. Cristão diz assim: eu tenho dó desse pobre moço. Esperança: infelizmente há muitos na nossa cidade em idênticas circunstâncias. Famílias inteiras, ruas inteiras. E se há tantos na nossa cidade, onde todos são peregrinos, o que será na terra onde ignorância nasceu? Cristão, bem verdadeira é a palavra. Cerrou-lhes os olhos para que não vejam. Agora, porém, que estamos outra vez sós, dize-me, que te parecem estes homens? Crês que tenham alguma vez convicção do pecado e que temam, por conseguinte, o estado de perigo em que se encontram? Esperança diz: a essa pergunta ninguém melhor do que você mesmo saberá responder, pois és mais competente do que eu. Cristão diz: sou da opinião que é possível que os sintam uma ou outra vez, mas como são ignorantes por natureza, não compreendem que esta convicção lhes é proveitosa e buscam afogá-las por todos os modos, continuando a adular-se a si mesmos no caminho de seus próprios corações. Esperança, com efeito, também creio como tu
que o medo serve muito para bem dos homens e para os fazer ir direitos ao princípio da sua peregrinação. Cristão responde: não podemos duvidar do que é bom, porque assim o diz a palavra. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. E aqui eu quero ler para vocês Jó 28, verso de número 28. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Ainda Salmo 111, verso de número 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. E ainda Provérbios, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Ainda capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Eu pus o 11 aqui, mas não precisava. Esperança. Como se poderá reconhecer o medo que é bom? Cristão. O medo bom reconhece-se por três coisas. Primeiro, pela sua origem. É causado pelas convicções salvadoras do pecado. Segundo, impele a alma, empurra a alma a acercar-se de Cristo para a salvação. E terceiro, gera e conserva na alma uma grande reverência para com Deus, para com a sua palavra e seus caminhos, mantendo-a constante e eterna e fazendo-a temer de se apartar deles para outro lado, ou de fazer qualquer coisa que possa desonrar a Deus, alterar a sua paz, contristar o Espírito Santo ou dar ocasião a que o inimigo tome alguma vantagem. Esperança diz: estou de acordo, creio que disseste a verdade, mas diz-me, ainda não saímos do terreno encantado. Cristão, vais aborrecido de nossa conversação? Esperança, não, mas desejava saber onde estamos. E Cristão diz: ainda nos falta perto de uma légua para sairmos desse terreno. Mas voltando ao assunto, os ignorantes não conhecem que tais convicções que os atemorizam são para o seu bem e por isso procuram afogá-las. Esperança, e como procuram fazê-lo? Cristão, primeiro, creem que esses temores são obra do demônio, sendo na verdade de Deus, e por isso lhe resistem com a coisa que tende diretamente à sua ruína. Segundo, pensam também que os tais temores tendem a prejudicar-lhes a fé, quando desgraçados que são, nenhuma têm, e por isso endurecem contra eles os seus corações. E terceiro, supõem que não devem temer e por isso, apesar de seus temores, tornam-se vãmente confiados. Quarto, julgam que esses temores tendem a aviltar a sua própria santidade, antiga e miserável, e por isso lhes resistem todas as forças. Esperança diz assim: eu mesmo experimentei algumas dessas coisas, porque antes de me convencer, passei pelo que acabais de dizer. Cristão, bem, deixemos por agora o nosso vizinho ignorância e passemos a outra coisa proveitosa. Esperança da melhor boa vontade. Propõe tudo essa nova questão. Cristão diz: conheceste na tua terra haverá 10 anos um tal temporário que era, nessa época, homem bastante fervoroso em religião? Esperança, perfeitamente. Ainda não me esqueci, ele morava em Sem Graça, aldeia que dista cerca de uma légua de honestidade, em uma casa junto a de um tal de Retrocesso. Cristão diz: isso mesmo,
vivia com ele debaixo do mesmo teto, pois esse temporário esteve uma vez muito bem encaminhado. Creio que nessa época tinha alguma convicção de seus pecados e do estipêndio que se lhes deve. Esperança, lembro-me disso perfeitamente. A sua casa não distava mais do que uma légua da minha, e muitas vezes veio ele ter comigo, banhado em lágrimas. Contristava-me e não perdi de todo as esperanças que nele fundava. Está, porém, visto que nem todos os que clamam Senhor são cristãos. Cristão diz assim: temporário disse-me uma vez que estava resolvido a fazer-se peregrino como nós agora somos, mas travou o conhecimento com tal salvação própria e deixou a minha amizade desde então. Esperança, já que falamos nele, investiguemos a razão da sua apostasia repentina e da de outros como este. Cristão diz: essa investigação pode ser muito proveitosa. Agora, porém, é a tua vez de começar. Esperança, na minha opinião, as razões são quatro. Primeiro, ainda que as concupiscências desses homens estejam acordadas nos seus corações, não tem diferença alguma. Por isso, quando termina o poder do pecado, acaba também o motivo que os levou a tornarem-se religiosos e voltam naturalmente aos seus costumes antigos, assim como vemos voltar o cão ao seu vômito e a porca lavada arrojar-se na lama. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Buscam avidamente o céu, só porque compreendem e temem os tormentos do inferno. Mas logo que resfria e enfraquece esta apreensão e este temor, também resfriam e enfraquecem os desejos que tinham do céu, da salvação, e por isso, passado o delito e o temor, acabam esses desejos e voltam aos antigos hábitos. Segundo, continua a Esperança, outra razão é o de não terem temores de Deus, mas dos outros homens, e o temor do homem é um laço, de modo que, parecendo ávidos pelo céu, enquanto bramem em torno deles as chamas do inferno, logo que esse terror passa, acodem-lhes outros pensamentos, tais como é bom ser cauteloso e que não é muito prudente meter-se em aflições desnecessárias, voltando assim a fazer as pazes com o mundo. Terceiro, continua a Esperança, também sucede servir-lhe de tropeço a vergonha mal entendida, que costuma acompanhar a religião. São orgulhosos e altivos, e a religião é vil e desprezível aos seus olhos. E por isso, uma vez perdido o sentimento de infortúnio e da ira vindoura, voltam ao antigo modo de viver. 4. Aflige-os muito a ideia do pecado e pensam nele com terror. Não gostam de contemplar as suas misérias, pois, ainda que a primeira consideração os levasse a se refugiarem onde se refugiam os justos, e onde estivessem seguros, como atribuem esses pensamentos ao pecado e ao terror, uma vez que se tornaram insensíveis às suas convicções e ao temor da ira de Deus, endurecem voluntariamente os seus corações e escolhem precisamente os caminhos que mais contribuem para este engrandecimento. Cristão diz: creio que falas com bastante acerto, porque a causa principal é a falta de uma mudança no seu coração e na sua vontade, pelo que se assemelham ao acusado que, quando está na presença do juiz, treme e parece arrepender-se do íntimo do coração, quando a única causa que o move é o temor do patíbulo
e não o horror do crime cometido. Daí a liberdade, dai a liberdade a esse réu e vê-los-ei continuar a matar e a roubar como dantes. Mas se o seu coração tivesse mudado, teria também mudado a sua conduta. Esperança, já que te expus as razões da volta destes homens ao antigo, explica-me tu agora a maneira por que essa falta se efetua. Cristão, eu te digo, primeiro, desviam os seus pensamentos, quando lhes é possível, da meditação e da lembrança de Deus, da morte e do juízo futuro. Segundo, abandonam pouco a pouco e gradualmente os seus deveres particulares, como são a oração, o refreamento das concupiscências, a vigilância em si mesmos, a dor dos pecados, etc. Terceiro, vão esfriando no cumprimento dos deveres públicos, como a leitura e pregação da palavra, o trato com outros cristãos, etc. 4. Começam a censurar as pessoas piedosas, e isto de uma maneira infernal, para terem desculpa aparente de lançarem fora a religião, com o pretexto de algumas fraquezas que descobriram naqueles que a professam. Quinto, passam a aderir e associar-se a homens carnais, lúbricos e levianos. Sexto, em seguida, entregam-se secretamente a conversações carnais e levianas, estimando ver fazer outro tanto a alguns que são tidos por honrados para conestarem o seu procedimento e poderem prosseguir mais ousadamente. Sétimo, enfim, começam a mofar abertamente de certos pecados, dizendo que são de pouca monta e, por último, endurecendo-se desta maneira, manifestam-se tais quais são, e assim, lançados no abismo da miséria, se um milagre da graça o não evita, perecem para sempre os seus próprios enganos. Meus irmãos, eu creio que o relato hoje foi bem extenso, mas eu quero chamar a sua atenção para alguns aspectos importantes aqui, porque quando nós nos damos conta desse diálogo com ignorância e o esperança e cristão tentando mostrar para ele, muitas pessoas estão presas nas suas próprias religiões. Eles acham que eles serão justificados pelo que fazem, pela religião que professam, pela forma como eles vão à igreja, e há grande perigo nisso. Eu quero chamar a sua atenção e convidá-lo a crer no Evangelho de Cristo. Não seja ignorante da palavra. Leia a palavra e você vai ver que a palavra de Deus não fala bem de nós mesmos. O apóstolo Paulo diz: o mal que eu não quero, faço, e ele está sempre diante de mim. Quando nós temos essa convicção do pecado, nós temos a chance de crer no Evangelho e de ser justificados pelo que Cristo fez por nós. Jesus pagou o que nós devíamos. Ele não veio salvar pessoas que são moralmente bonitas, mas ele veio salvar pessoas como eu e você, pecadores, mas que fomos salvos pela imensa graça de Deus. Que Deus nessa noite possa te abençoar, te dar a alegria da salvação. E eu quero terminar aqui a minha mensagem hoje dizendo para você, nós estamos na reta final desse estudo. A semana que vem estaremos no capítulo 34, no capítulo 20, já chegando no final e quase na porta do lar celestial. Que Deus o abençoe, que Deus a abençoe. Os meus irmãos que estão aqui comigo, eu quero saudá-los com a graça e com a paz do Senhor. E que Deus fortaleça a sua vida. E se você ainda não crê no Evangelho, gostaria de lhe dar um conselho. Entregue-se a Deus. Não seja ignorante como o ignorante aqui. Creia na palavra de Deus.
Vamos orar. Obrigado, Deus, por mais este estudo. Nós sabemos que esse diálogo é tão profundo. Dá-nos o meditar, Senhor, na nossa própria existência e a percepção dos nossos próprios pecados. Senhor, se temos nos afastado de Ti, perdoa-nos, atrai-nos pela obra de Cristo na cruz. Abençoa os nossos irmãos, todos os que estão aqui e os que hão de assistir esse estudo mais tarde. É a nossa oração, agradecidos no nome precioso e santo de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos. Graça e paz. Fiquem com Deus e que o Senhor esteja abençoando a todos. Graça e paz.